E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar ensinando vocês função exponencial. É o tipo de função no qual a incógnita se encontra no expoente, como nós podemos ver aqui, ó. F de x é igual a na x, né? Bom, a função exponencial ela tem dois tipos de ocorrência. Quando ela é crescente ou ascendente, ou quando ela é decrescente ou descendente. Quando ela é crescente, a base, que é o coeficiente a da nossa função, ela tem que ser necessariamente maior que 1. Tá, ou seja, ela não pode ser 1, como aqui a gente pode observar, a diferente de 1, né? Ela não pode ser 1, porque caso ela seja 1, se você for ver, vai dar uma função constante. É como se fosse assim, ó. E isso não é o que a gente deseja, né? A gente deseja uma função exponencial. Bom, então, para ser crescente, a base tem que ser maior que 1, né? E o que acontece? Quando os domínios x se crescem, né? Quando os domínios x crescem, a função também cresce. Por isso que ela é crescente. Então a gente percebe que o f de x vai crescendo conforme o x vai crescendo, né? E já na função decrescente, que é o segundo caso, nós temos o inverso, né? Que é basicamente que enquanto os domínios x vão crescendo, as imagens y vão decrescendo. Então a gente percebe que as imagens vão decrescendo conforme os domínios vão crescendo, né? Por isso que ela é decrescente. Observação: para ser uma função exponencial decrescente, o a ele tem que estar entre o 0 e o 1. Ele não pode ser nem 0 nem 1. Ele tem que estar entre. Então observa, eu não falo de 0 a 1. Eu falo entre 0 e 1. Significa que 0,01 vai, mas o próprio 0 ele não vai, porque continua sendo também aquele caso, uma função constante, né? Que é o que a gente não deseja que aconteça, né? Aliás, nós queremos uma função exponencial. Bom, o a, né, o coeficiente a, ele também tem que ser necessariamente maior que 0, porque nós não podemos ter bases negativas. Bases negativas vão ter um formato de função que não é o desejado, tá? Então essa é a forma condensada, né? A forma mais superficial. Eu vou mostrar para vocês ainda exemplos e as famosas divergências que a gente encontra caso não obedeça essas regras, ok? Então vamos aqui para alguns exemplos. Tá, pessoal, no nosso primeiro exemplo eu coloquei a base 2, ok? Uma base que é maior que 1, logo é uma função crescente, né? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar alguns valores para x, vamos colocar 3 valores, sendo mais específico, e nós vamos observar qual vai ser a imagem desses valores, né? Então f de x é igual a 2 elevado a x, né? Então vamos começar por valores que sejam próximos do zero, né? Então vamos começar por menos 2, né? Aqui, ó, menos 2. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, substituir aqui por menos 2, né? F de menos 2, e aqui também por menos 2. É o seguinte, pessoal. É importante que vocês saibam a equação exponencial também, para que fique mais fácil trabalhar com essa função, né? Quando eu tenho um expoente negativo, o que eu faço? Eu vou fazer o inverso da base. Então eu vou pegar esse 2 que está sobre 1, né? E fazer o inverso dele, que é 1 meio. Aí eu boto aqui, ó, é importante botar os parênteses, né? E o que era menos 2 fica o seu oposto, ou seja, 2. Aí agora o que eu vou fazer? Uma propriedade da potenciação, né? 1 elevado ao quadrado é 1 e 2 elevado ao quadrado é 4. Então logo, quando x for menos 2, a imagem vai ser 1/4. Perfeito? Agora vamos colocar mais um valor para x. Lembrando, pessoal, é importante que vocês coloquem para fazer um teste, né, um treino, coloquem valores que sejam próximos do zero, porque assim fica bem mais fácil você estar treinando e aprendendo, né, a manejar esse tipo de equação, ok? Então vamos lá. 2, que é a nossa base, elevado a x. Agora eu vou colocar o próprio zero, né? Eu vou substituir aqui por 0 e aqui também por 0. Pessoal, é o seguinte, qualquer número que não seja o zero, né, obviamente, como base, ele vai dar uma imagem 1. Isso é o princípio da potenciação. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1, seja ele negativo, seja ele decimal, seja ele real. Real, no caso, o custo dos reais. Menos o 0, porque 0 elevado a 0, ele vai dar um número indefinido, ok? Então, 2 elevado a 0 é 1. Então, logo a imagem aqui vai ser 1, ok? Pessoal, por essas razões,
o valor de imagem 1, ele sempre vai ser o zero da função em qualquer função exponencial. Ou seja, qualquer base que você colocar aqui, 2, 3, 2,5, 1 quarto, 2 meios, qualquer base que você colocar e elevar a zero vai dar 1. Então qualquer base elevada a zero vai dar 1, ok? Agora vamos aqui para um próximo valor. Vamos colocar aqui um próximo valor. Vamos escolher agora 2. Então quando x for 2, ó, quando x for 2, lembra? É importante lembrar como é a forma da função exponencial. A base, que é a elevada a x, ok? O domínio ele é o expoente. Então aqui nós temos o domínio 2 como expoente. 2 elevado ao quadrado é 4. Então a imagem aqui vai ser 4. Ó. Opa, a imagem vai ser 4. Ok? Então aqui eu fiz uma forma de treino aqui para a gente estar colocando domínios e achar imagens. Agora eu vou para um outro exemplo que também pode ser muito cobrado, né? É muito cobrado. Que é justamente aqui. Lembra que eu coloquei essa observação aqui, ó, domínio é equação exponencial. Por quê? Porque ele pode te dar a imagem, a base e quer que você ache o domínio. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma equação exponencial. 16 é igual a 2x. O que ele vai fazer? Vai pegar esse 16 e vai colocar na mesma base para poder igualar os expoentes, né? Então 16 é o quê? É o mesmo que 4 ao quadrado, né? E 4 por sua vez é o mesmo que 2 ao quadrado. Então vai ficar assim, 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Aí o que a gente faz? A gente faz outra propriedade da potenciação, pessoal. É importante saber as propriedades da potenciação e da radiciação também. Então nós vamos multiplicar, isso aqui tudo é igual a 2x, nós vamos multiplicar 2 vezes 2, que é 4. Então significa que 2 na quarta é igual a 2x. Nós temos a mesma base, ó, então nós vamos igualar os expoentes. Então a gente pode dizer que 4 é igual a x. Então a gente chama aqui o valor de 4. Ok? Então, quando você tem uma equação exponencial, você tem que tentar o máximo deixar na mesma base para assim igualar os expoentes, ok? Então essa é uma outra questão, né, que eu pus aqui para vocês estarem visualizando bacana esse tipo de função. Uma função muito bacana, né? A gente percebe que o gráfico dela é assim, ó. Ele pode ser tanto assim ou ele pode ser tanto assim também, né? Assim, ele está aqui desse jeito ou ele pode vir assim. Agora, vocês percebem também que no gráfico dessa função a gente nunca tem imagens negativas. Nós nunca temos, aqui é o eixo x, né? Aqui é o eixo y. Nós nunca temos algo que seja abaixo do eixo x, né? Nós nunca temos imagem negativa. Isso acontece porque nunca que nenhum domínio, seja negativo ou seja positivo, vai gerar uma imagem negativa. Só gera imagens positivas. Aí você pensa assim, ah, mas e se eu botar lá no expoente menos 2, não vai gerar menos 2 ou menos 3, por exemplo, não vai gerar uma imagem negativa? O domínio é negativo. Não, não vai gerar. Porque se eu pegar aqui a base 5, por exemplo, a base 5, e aqui é x, né? Eu substituo o valor de x por menos 3. Aí o que acontece? Eu vou fazer o quê? Inverter. Eu vou fazer o inverso da base, que estava 5 sobre 1 virar 1 quinto, e aqui, o que era menos 3, eu faço o oposto, que é 3. Não é isso? 1 ao cubo é 1 e 5 ao cubo é 125. Então a gente percebe que lá na função exponencial, no gráfico dela aqui, ó, ela vai, como aqui a base é um número que era maior que 1, e ela não vai ser decrescente, ela vai ser crescente, né? Ainda assim ela vai ser assim, ó. Só que o que acontece? Justamente nesse ponto, que é a imagem 1 sobre 125, vai estar bem fininho aqui, ó, bem fininho mesmo, mas ele nunca vai interceder, né? Nunca vai estar interceptando esse eixo x aqui, ok? Então por isso que em nenhum domínio nós temos imagens negativas, perfeito? Agora eu vou estar mostrando por que a gente não pode ter uma base negativa e por que não pode ser nem zero nem as bases, ok? Então pessoal, aqui eu fiz justamente os casos que não podem ocorrer para mostrar de fato por que não pode ocorrer, né? Bom, primeiramente o zero na x. Não pode ter base 0 e também não pode ter base 1. Porque se eu levar 0 a 1, por exemplo,
0 elevado a 1 é 0. Aqui ó, é o 0, né? Aqui é a imagem 0. Então, quando o domínio aqui for 1, a imagem vai estar aqui, né? 0 elevado ao quadrado é 0 também. Então, quando o domínio aqui for 2, a imagem também vai ser 0. 0 ao cubo, 0 vezes 0 vezes 0, também é 0. Então, logo aqui, também vai ter imagem 0 do domínio 3. Onde eu quero chegar? Que para qualquer domínio, a imagem sempre vai ser 0, tá? Menos aqui no domínio 0, porque a gente não pode ter isso aqui, ó. Isso aqui é indefinido, ok? Então, a gente tem uma função constante, não uma função exponencial. Por isso que não podemos ter funções exponenciais com base 0. Agora, o outro caso, a base 1. Por que não pode ter funções exponenciais com base 1? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai achar a imagem 1. A imagem 1 está aqui, ok? Vamos colocar valores para x. 1 elevado a 1. Ou seja, quando o domínio for 1, vai dar uma imagem 1. 1 elevado ao quadrado. Ou seja, quando o domínio for 2, né? Também vai dar imagem 1. 1 elevado ao cubo, domínio 3, também vai dar imagem 1. Resumindo, sempre vai dar assim, ó, constante, ó. Para qualquer valor de x vai ser sempre o mesmo valor de y que é 1. Porque 1 elevado a qualquer número vai dar 1, né? Então, por isso, e também isso aqui não é uma função exponencial. Por isso que nós não podemos nem ter o 0 e nem ter o 1 como bases, ok? Agora eu vou mostrar para vocês por que nós não podemos ter bases negativas. Vamos lá. Eu tenho aqui a base menos 2. Eu vou colocar um valor para x ali. Vou colocar que x é 1. Menos 2. O número menos 2, ok? Ó, como se fosse aqui. O número menos 2 elevado a 1 vai dar a imagem menos 2. Então aqui está a imagem menos 2. Então, quando o domínio aqui for 1, ó, vamos ter imagem menos 2. Agora, menos 2 elevado ao quadrado é como se fosse menos 2 vezes menos 2, que dá aqui sinais iguais, que é menos com menos vai dar mais, e 2 vezes 2, 4, então vai dar a imagem 4. Então vamos pegar aqui que a imagem 4 está aqui, ó. Então, no domínio 2, a imagem vai estar aqui, ó, 4. Beleza? Agora vamos pegar o domínio 3. Vamos pegar menos 2 elevado ao cubo. Menos com menos, ó, vai ser menos 2 vezes o menos 2, vezes o menos 2. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4, vezes o menos 2. Dá menos, 2 vezes 4, menos 8. Então eu vou pegar aqui, ó, lá embaixo, aqui, a imagem aqui menos 8 e o domínio 3. Olha como é que vai ficar essa função se a gente for juntar todos esses pontos. Ficaria assim, ó, mais ou menos assim. Isso aqui não é uma função exponencial, ok? Então por isso que nós não podemos ter bases negativas, ok? E também não podemos ter imagens negativas na função exponencial. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero estar ajudando vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, vocês vão estar me ajudando e eu vou estar ajudando vocês cada vez mais, trazendo até inclusive melhorias para o canal, ok? Então, muito obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto, viu?